Olá, boa noite a todas e a todos, boa noite a todos os seres tão. É com muito orgulho e com muito prazer que eu vou participar dessa atividade ao vivo do Poéticas do Sertão. É uma atividade que está comemorando os 100 anos de Clarice Lispector e para isso, nos 10 primeiros dias de julho, todos os dias à noite será lido um conto de Clarice Lispector, com o objetivo, então, de comemorar esse centenário de Clarice e, ao mesmo tempo, produzir uma cultura da literatura, o hábito de leitura antes de ler, tão caro a alguns de nós. Eu falo diretamente, então, aqui de Santana do Ipanema, sertão alagoano, diretamente desse sertão, desse ser com excesso, né? Esse excesso de ser, é um pouco o que o conto de Clarice que nós vamos ler hoje vai falar para nós. Então a gente vai... já estava esquecendo uma coisa importante. Eu queria agradecer toda a equipe Poéticas do Sertão por me permitir participar dessa atividade. Eu não sou um colaborador, mas sou um grande amigo de toda a equipe e gostaria de agradecer especialmente o professor Odair por me convidar e por me permitir participar dessa atividade aqui. Então o conto de hoje, dessa atividade online, vai ser o Mineirinho. Apenas para a gente entender o conto, ou seria crônica? Qual que é a diferença de crônica e conto? Fica o desafio para essa autora que, na verdade, se é uma forma de classificá-la, é que ela é inclassificável, né? Seu estilo é inclassificável também. Então esse crônico barra conto, chamado Mineirinho, diz respeito de um assassino em série do começo dos anos 60, que ele foi morto pela polícia por 13 tiros. Né? E é um pouco disso que ela vai discutir, principalmente na chave de que há uma alteridade radical, né? Um facínora que ela vai falar, alguém, ou seja, alguém que é muito diferente de nós, mas essa alteridade radical, essa diferença que está presente no outro também me pertence, me constitui, porque eu sou o outro ou eu quero ser o outro, por mais que esse outro seja do mais estranho possível, porque a gente compartilha algo chamado em comum, humanidade. Então o conto vai ser referido a essa figura que existiu, por isso que... E ela está relatando o que aconteceu com o Mineirinho e talvez essa brincadeira entre, então, conto e crônica caiba para essa peça específica dela. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o conto. Boa diversão para vocês. Eu não sei se vocês estão se divertindo, mas eu com certeza estou. Vamos para o deleite, chamado Clarice e sua escrita. Mineirinho. Supondo que em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de não precisar atrair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais, e, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso, mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que, mais do que muita gente que não matou, por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege o corpo e a vidas insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim, não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Essa é a lei, mas alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta.
no quarto desassossegada. O quinto e o sexto me cobram de vergonha. O sétimo e o oitavo eu ouço o coração batendo de horror. No nono e no décimo minha boca fica trêmula. No 11º digo em espanto o nome de Deus. No 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo, nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam, e com horror digo tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que é o homem acuado, que a esse não nos matem. Porque sei que ele é meu erro, é de minha vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro, e eu sei que não nos salvaremos enquanto nosso erro não nos for precioso. O meu erro é meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir em sua carne e me espantei, e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo, se ele viveu até o 13º tiro o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo, e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nós nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebatada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer em que seus olhos surpreendidos se erguessem, enfim, se enchesse de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci-lhe de ter dito. Também eu. Eu não quero essa casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas e é a mesma que faz gostar, feito doido de uma mulher. É a mesma coisa que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador. O amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu, que não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa que me envergonharia, já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. Eu continuo a morar na casa fraca. Em casa cuja porta protetora eu tranco tão bem, essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé, e Mineirinho viveu por minha raiva enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa a pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão.
O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso sim, pois somos sonsos essenciais, baluarte de alguma coisa. E, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. Para tê-los, ele roubou e matou, e fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não é o desespero em nós. Feito doidos, nós conhecemos a esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feitos doidos, e não como sonsos, é que conhecemos. E como o doido que entra pela vida que tantas vezes não tem porta, e como o doido compreendo que é perigoso compreender, e só como o doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais e 800 metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que desesperou porque nesta fala humana já falhou, e ele é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse que nossa grande luta é a do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que se olhasse a si próprio e que se visse em nós todos lama viva. Somos escuros e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram... Nem as coisas que se foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Que se foram que não me fazem dormir tranquila. Nem as coisas que se foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstratos. O que eu quero muito mais áspero e mais difícil, quero um terreno. E assim, com essas palavras de Clarice, nós agora vamos todos dormir, preso nesse seguro, nessa segurança sonsa de nossas portas trancadas, enquanto lá fora policiais, justiceiros e milicianos matam em nosso nome, em nome da nossa segurança e uma justiça que não enxerga que há neles algo que também há em nós, uma alteridade feita de medo e de humanidade. Assim, meus queridos alunas e alunos, assim, queridos professores presentes, eu me despeço e deixo um beijo para todas e todos. Até mais e até a próxima.